Fala, Senhor, ao coração da tua igreja, segundo a tua vontade. Usa o teu filho como sempre tem usado. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus. Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus. Pode se assentar, se assentarem. É mais de um, né? É um prazer estar aqui mais uma vez, a convite do pastor Misael, meu amigo, e pastor Fábio. O ano passado estivemos aqui, né? Foi uma bênção, aquele culto de missões. E naquela mesma noite o pastor pediu para eu estar aqui no congresso. A primeira data deu certo e, por incrível que pareça, a segunda foi mudada e deu tempo ainda de reaver, né? Eu tirei um dia lá do Rio Grande do Sul, falei com o pastor, amanhã eu viajo cedo para o Rio Grande. E ele falou, não, tudo bem. Arrumou outro pregador lá para pregar hoje. E eu vim aqui para atender meu amigo pastor Fábio, pastor Misael. Obrigado, viu, de coração, tá? Está comigo o Cleice e a Sâmia, são de Santa Maria do Pará. Eu conheci esse casal há muitos anos atrás. Ela era diretora de missões e é envolvida com missões até hoje, né? E ele também, aquele maridão sempre pronto. E o Daniel, quando pode, ele trabalha para chineses, né? Mas ele não é chinês, não. Ele pede lá para os chineses, eu não sei como que ele conversa com eles. E aí ele vem, ele me ajuda aqui quando eu estou pregando em São Paulo. Meus irmãos, hoje é uma abertura de congresso, eu quero ser bem resumido, mas antes, porém, eu quero pedir orações, né? Primeiro, pelo meu pastor Luiz Ricardo Souza, que é o pastor setorial em Osasco, é o homem que nós ajudamos ali. Ele substituiu o pastor José Amaro da Silva, e logo no começo da sua gestão, como pastor setorial, ele já teve um probleminha, um derrame facial. Aí, depois de 1 ano e meio, agora, fazem quase 3 meses, ele sofreu um AVC. Aí paralisou todo o lado esquerdo. Aí, fazendo fisioterapia, a perna voltou a funcionar, a mão começou a funcionar. E quando foi anteontem, quarta-feira, ele foi levado às pressas para o hospital, porque tinha mais um coágulo na cabeça. Foi operado às pressas, está na UTI, e eu peço a você que ore por ele. Amém? 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 E outro motivo, eu até pequei, eu ia trazer uma bandeira aqui para o Fábio, de presente, mas eu vou ficar te devendo essa bandeira. Uma bandeira oficial de Cuba. Hoje eu trabalho ali, eu não moro, tá? Em Cuba, porque não pode. Aquela ilha. O culto está ao vivo, eu tenho que policiar aqui, né? Para falar algumas coisas. Corta só o áudio, deixa a imagem, os irmãos vão entender. É rapidinho. E
de ser. E tem pessoas que pensam que estuda um pouquinho mais, ele é um semideus, ele entende de Deus. E ele entende de Deus, ele acha que ele faz um curso de teologia, de básico, médio, mestrado, avançado, doutorado, aí ele já acha que ele entende de Deus. E é nessas horas que a gente vê que a gente não entende nada. Porque Deus se revela a cada dia para nós. De várias formas, de vários jeitos. E foi uma aula que eu tive esse dia. Por quê? Não foi no dia. Trabalhamos, paguei os missionários lá nas montanhas. Hoje nós temos 250 missionários lá. Pastores. Pagamos entre 50, 70 até 80 dólares. Né? Está aí essa menina que ela já manteve 4 lá, quando era secretária, ela sabe. Aí trabalhamos ali e voltamos para a base. Não vou falar mais. Aí estávamos em 8, 2 uruguaios, 3 gaúchos, 2 catarinas e eu. No penúltimo dia de estarmos na base, eu peguei o restante dos dólares e falei assim, vamos comprar bicicleta para missionários que não tem. Aí o Euclides e o Cláudio foi com mais 2 comprar bicicleta, fiquei em 4. Né? Ficamos em 4. Aí eu falei, gente, eu chego em casa na quinta, descanso, na sexta, sábado eu viajo para o Pará. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa manhã para jejuar, para orar? Vamos. Aí tiramos para jejuar e orar. Aí era coisa de 11h30 da manhã, aí entrou a Norbis, como toda dona de casa. Comida fazendo lá, a panela lá, não é assim? E comida, aquele cheiro gostoso de comida. Aí vem a Norbis, e ela se assenta assim na sala, com um pano, Fábio. Vou te chamar de Fábio, porque você é meu amigo, tá? Ela se assenta com um guardanapo e ficou assim. E ela é tecladista, canta, prega. Gente, aquela mulher prega e canta. E ela sentou assim, nós estávamos cantando hinos da harpa. E eu cantando. Se eu cantar aqui, ninguém fica. Aí eu pensei assim, aquele comportamento que o senhor viu lá, é porque o senhor não sabia o que estava acontecendo há 60 dias aqui em casa. Eu falei, o quê? O meu filho Elias, hoje ele mora aqui no Brasil, eu trouxe ele para o Brasil. Ele mora lá em Santa Catarina. O Elias tinha 9 anos. E a escola em Cuba, como todo país comunista, os professores tentam fazer lavagem cerebral, pregar que o socialismo e o comunismo o governo é a base de vida e que Deus não existe. Eles fazem isso com filhos de cristãos. E o menino era constantemente atacado. E aí, o governo ele tinha uma imagem, no único canal de televisão que tem lá, e ele soltava uma imagem que alguém rompia o acordo aí, e um país lançava uma imagem lá, se não me engano é a Espanha, né, que é um país socialista, eles mandavam umas imagens, uma propaganda lá. E vem uma mulher do campo, uma campesina em espanhol, e para quem mora aqui no Brasil, agricultora, e ela virava uma cesta de maçãs na carroça de um trator, na carroça de um trator. E ela contando para mim. E o meu filho Elias chega todo dia, 1h30 da escola, senta aqui, e ele fica olhando, ele sabe a hora que vai passar a propaganda. E fazia 60 dias que meu filho estava dizendo assim, mamãe, eu quero comer maçã. Aí você vai, mas aí eu falei, por quê? Aí eu falei, mas por quê? Ela falou assim, por quê? Maçã lá no seu país, ela já veio no Brasil, é uma coisa normal. Mas aqui no meu país, maçã como outros itens de limpeza, comida, isso não existe para o cubano. O meu filho nunca tinha comido maçã. Aí eu pensei, o meu marido, ele recebe 10 dólares da comunidade que os mantinha, agora é nós que mantemos, mas ele recebia 10 dólares. Aí ela falou assim, como que eu posso, pastor, pegar uma maçã que em Cuba custa 50 centos do dólar, se o Eliseu e a minha menina, me olvidei do nome da menina, nunca comeram uma maçã. Eu teria que pegar $1 dólar e 30 centavos. Para vocês não é nada, mas para nós cubanos, num lugar onde o médico ganha 30 dólares por mês, um médico que opera ganha 30 dólares por mês, aonde uma professora ganha entre 10 e 12 dólares por mês, aí você tem uma ideia. Eu não poderia fazer isso. Aí eu e Alexander começamos a orar, porque nós sabíamos que vocês viriam.
E nós sabíamos que vocês trariam ajuda para nós. Nós sabíamos que poderiam pegar dessa ajuda, que é uma ajuda a mais do que ganhamos, e comprar. Mas o que eu não sabia é que Deus, Ele é detalhista. Você pegou a visão aí ou não? Você pegou a visão aí ou não? Levante a sua mão assim. Segure. Ela falou assim: eu não sabia que Deus é detalhista. Que Deus pega a mulher de um homem, faz colocar maçãs numa mochila, faz trazer aqui para Cuba. O homem não come, quando vai comer, Deus diz não. E faz entregar na minha mão. E eu chego em casa e falei: agora é minha hora, Satanás. Elias chega e fala: Elias, agora você tem uma resposta para a tua professora, que diz que Deus não existe. Vai lá e conta essa história para ela, e diz que Deus trouxe um homem do Brasil, e trouxe maçãs para você comer. E nem a professora come maçã, mas o menino que ela afrontava pela fé, comeu maçã, e maçã boa. Esse, irmãos, é o mundo real de Deus. E o que Deus quer fazer nesse último tempo, antes do arrebatamento, é fazer a igreja se desengessar e viver essa realidade. Amém, irmãos? Eu tenho uns minutos para pregar ainda. Eu me empolgo, não posso falar de missões, né, Cleison? Você pode me ajudar. Então, eu faço isso com liberação do pastor Fábio e do pastor Misael. Cadê, Daniel, o livro? Irmãos, hoje a crise lá está instalada. Eu já respirei melhor. Mandei para você o vídeo hoje, né? Não, o vídeo do presidente falando lá, você viu? Chegou a ver, não viu? Tá. Hoje, depois de 66 anos, um presidente de Cuba foi ao vivo na TV e disse que está entrando em acordo com a América para liberar o povo. Hoje. Então nós estamos vendo o milagre. Está chegando. Mas por enquanto tem reflexo. Então, hoje, era para mim ter ido. O ano passado me deu embolia pulmonar em Seul. O Fábio lembra disso. Não pude ir, né? Depois marquei para ir com o pastor Américo. Não pude ir em dezembro, porque o pastor Américo deu um aneurisma intestinal. O pastor Américo é o nosso diretor de Belém, de missões. E não deu. O Wallace foi para a Coreia, né? Aí, quando foi agora, dia 21 de fevereiro, eu iria para Cuba. E lá é minha paixão. Aí acabou o querosene de avião, a Latam cancelou o voo. Aí eu falei: Jesus, o que está acontecendo? Mas agora eu ouvi essa notícia, e eu quero que você olhe para que isso caia por terra. Mas enquanto não cai, olha, eu preciso da ajuda, eu não estou pedindo dinheiro. E eu fico muito preocupado com o conhecimento da igreja. Estou vendo aqui o pastor com um livro na mão. Irmão, pelo amor de Deus, crente assembleiano, tenha o hábito de ler, leia livros, leia a Bíblia principalmente. Obreiros, leia, se aprofunde. Por quê, pastor? Porque o próprio Daniel diz que iríamos entrar num túnel de vento no tempo escatológico, que o mundo se tornaria erudito, e necessário nós lermos e conhecermos. Você tem que ler. Eu não gosto. Aprenda, pega hábito, ora, jejua. Jesus me dá hábito de ler um livro por mês. Se não consegue ler 2, 3 com a gente, leia um livro pelo menos por mês. Leia em 2 meses, mas leia, tá bom? Não é porque eu quero vender. Mas olha aqui, ó, o mundo muçulmano vindo para o Oriente. Tem crente que não sabe. Se mudar um muçulmano que fala português lá da sua casa hoje, fala a verdade. Você sabe evangelizar ele? Tá? Filhas do Islã. Isso aqui é profundo, é para mulheres principalmente. Tá? Aqui, ó, para obreiros. Obreirão, você não pode sair daqui sem isso aqui, ó. Segredos ao Corão, do Dom Richardson, que é o maior missiólogo do mundo nesses últimos 100 anos. Segredos do Alcorão. Fala a verdade, você tem noção do que é o Alcorão? Pois é, a Bíblia do muçulmano. E é que você lendo e aprendendo, você vai ver as distorções, que eles pegam um pouco da Torá e um pouco da Bíblia, faz uma mistura, e aí vem e tenta evangelizar a gente segundo o evangelho de Maomé, tá bom? Filhas do Islã e segredos do Alcorão, para combater o islamismo. Agora isso aqui, ó, vinho novo é melhor. Isso aqui é testemunho, é bom para o obreiro também. Fala de Robert Tom, você já leu? Tremendo, né? Lê como? Chorando, né? A gente chora. Isso aqui não tem jeito, você chora, tá? Vinho novo é melhor. Recomendado pelo nosso amigo Luciano Subirá, tá bom? Agora a menina está aí, ó, trabalha com ela. Isso aqui, ó, Pacal, a chamada, o preço e a recompensa, de Kellen Gaspar. Para mim hoje, não é porque nós somos amigos dela, eu falo com lágrimas nos olhos, para mim hoje é a maior missionária do Brasil, Kellen Gaspar. Tá? Conheço, tá? Que essa menina trabalha com ela,
o Cleison também, né? São voluntários, lá no Campos Brancos, no Pará. Você poderia passar suas férias, principalmente moças, ir lá para o Campos Brancos, para saber o que essa mulher desse tamanhozinho está fazendo no Brasil, fabricando, formando missionários para o Brasil e para o mundo. Uma mulher desse tamanhozinho, está aqui a história dela, é uma história, tá bom? Não vá para sua casa sem pegar esse livro. Pacal. Pacal é onça, como é que é? Onça, é onça o quê? Pacal. Mulher que luta como onça. Pacal significa, tá? Leia, você vai chorar. E é da CPAD, tá? Paixão pelas Almas é um clássico, todo obreiro tem que ter. Fala do país de Gales. Isso aqui é para obreiro. Quem eu acho que é pastor, você já viu que você é erudito, vocês também. Isso aqui você tem que ter na sua biblioteca, tá bom? Sabe o que é isso aqui? Eu conheci isso aqui com 12 anos. Comentário bíblico de Harley. Está renovado, sintetizado. Isso aqui está bom, uma bênção, tá bom? Então passa lá, Daniel vai estar lá com esse sorriso, ele vai te vender, tem uma maquininha de Pix, QR Code, tem débito, crédito, só não tem fiado, que fiado é pecado. Pega a sua Bíblia aí, por favor. Não vou passar do horário que o Senhor me deu, tá? Tá bom? O tema de vocês é Lucas 14 e 23. Lucas 14 e 23. Dentro do horário que o pastor me deu, eu vou cumprir a risca aqui. E todos vão para sua casa amanhã. Pode. Amanhã vai estar aqui amigos meus, né? Pastor Isaac Souza, vocês vão amar. Tá bom? E o Jonas. O Jonas é top, está indo embora para o Paraguai. Eu acho que é o último evento que ele vai pregar no Brasil. Está indo de mudança para o Paraguai. Grande missionário Jonas, doutor Jonas, né? Esse aí você vê missionário. Ele, a mulher advogado, está deixando a função profissional e mudando para o campo missionário, chamado. Vamos lá, eu conto até 3, você leia, tá? Lucas capítulo 14, versículo 23. 1, 2, 23 ou 24? 23. Eu conto até 3, vocês leiam bem forte o 23, tá? 1, 2, 3. De novo. Tá bom, abra sua Bíblia agora, Atos capítulo 1, versículo 1, só 1. Eu conto até 3, vocês leiam. Atos 1 e 1. Vamos lá, 1, 2, 3, leiam. Amém? Um dia eu fui pregar num evento no interior de São Paulo, e um amigo pegou e ele viu a propaganda na internet e falou assim: você vai pregar em tal lugar? Eu vi que é no sábado, sim. Mas você vai ficar no domingo? Eu falei: não, estou indo embora. Aí ele disse: você não pregaria na minha igreja, no meu culto? As cidades eram perto, né? Você não ficaria e pregaria no meu culto? Eu falei para ele assim: olha, eu não tenho agenda no domingo, mas o menino que vai comigo, Douglas, ele trabalha na segunda. E ele só aceitou ir porque eu volto no domingo. Mas deixa eu falar com ele, se ele aceitar, a gente sai depois do culto. 6 da manhã a gente está em São Paulo. Falei com o Douglas, falei: não, pastor, pode, dá para. Falei: pode. Culto do quê? O que é? Ele falou assim: pastor, eu preciso da sua ajuda porque é um culto de missões. Culto de missões? Tá ok, eu prego. Mas eu preciso da sua ajuda. Eu falei: por quê? Ele falou: pastor, eu nunca fiz um culto de missões na minha igreja. E eu vou dizer para você, Assembleia de Deus. E é Ministério Belém. Ele falou: como é que é? Eu nunca fiz um culto de missões. 10 anos que eu estou na igreja, eu nunca fiz um culto de missões. Eu falei: rapaz, não brinca não, você é meu amigo, você está brincando. Não, estou falando sério. Aí ele falou: como que eu faço? Eu não sei. Fui feito a igreja, põe bandeira e deixa que eu chego na hora e prego.
E aí foi certo. Cheguei bem cedo para o culto, ele estava orando ainda. Ele mandou sentar numa cadeira ali, uma igreja desse tamanho. Ajoelhei, orei, acabou a oração, levantamos, cantou os hinos da harpa, fez a introdução, ele todo empolgado, ele todo alegre. Aí eu me lembro que as crianças cantaram, como no interior é assim, eu vi a mocidade cantou, as irmãs. E aí bem na hora que estava cantando uma irmã lá, perto de eu pregar. Aí eu vi que entrou um homem bem franzininho assim à minha esquerda, e ele veio, e justamente a cadeira que estava do meu lado esquerdo, ela estava vaga. Aí eu vi que é daquelas igrejas que tem cadeira cativa, né? Aí ele chegou, sentou, orou, levantou, e o pastor todo empolgado, e na hora do pastor orar pelo pregador, ele já me apresentou. E antes de me apresentar, começou a falar de missão, que missão está no coração de Deus, irmãos, nosso primeiro culto de missão, missão. Aí aquele camarada, ele vira assim, bate na minha coxa, e diz assim para mim assim, nós não ganhamos nem a nossa cidade para Jesus, não sei o que o pastor está querendo saber com esse negócio de missão. Não sei o que o pastor quer saber, esse negócio de missão. Aí eu não sabia se eu mordia a orelha dele, se eu arrancava o cabelo dele. Estou brincando. Aí o senhor falou, fica quieto. Eu só dei uma risada. Preguei, acho 50 minutos. No fim, Deus desceu com glória, com força dentro da igreja. E chamei a igreja para orar, a igreja veio, o povo caiu de joelho assim, orando. E de repente eu procurei o pastor. Quando eu olhei, nem a Bíblia dele estava. Eu pensei comigo, né, carne, foi embora. Mas aí eu fui orar, orando assim pelos irmãos. Aí eu vi um homem batendo a mão assim no chão assim, gritava, misericórdia, Senhor. Eu vi o óculos dele do lado assim, a Bíblia, e a lágrima assim, né? Se fosse mulher, estava tudo borrado. E ele gritando e chorando, né? Aí acabamos de orar ali, ele levantou, veio lá, veio todo escaramuchado, murcho, olhou para mim e falou, pastor, eu acho que eu tenho que pedir perdão para o senhor, né? Eu falei, por quê? Porque eu falei aquilo lá e eu não entendia, depois da mensagem eu estou entendendo. Ele falou, não, você tem que pedir perdão para o seu pastor. Pois ele foi na minha frente, pediu perdão para o pastor abraçou ele, olhou para mim, piscou, oramos por ele. Passou 3 meses, aquele pastor me falou, pastor Jair, sabe aquele irmão que você teve um probleminha lá? E sei. Aquele irmão me surpreendeu. Foi tão rápido, que ele pegou o carro dele, foi passear em Foz do Iguaçu, cruzou a fronteira, entrou, foi numa cidadezinha do Paraguai, chegou lá, viu uma igreja toda caída, com a janela quebrada, viu uma mulher varrendo a rua, perto da casa, e perguntou assim, sem saber espanhol, aqui está fechado? Ela falou, tá, o pastor foi embora. Mas por que ele foi? Não sei, ele deixou a gente, foi embora. E ele conversou com a mulher era a dona daquele templo, que tinha cedido para a missão foi embora e não mandou mais ninguém. E aí ele falou para ela assim, a senhora fica aqui orando, que eu vou no Brasil, vou resolver umas coisas, eu volto. Se eu voltar, eu posso reformar? Falou, pode. E falou que a mulher chorou. Ele veio no Brasil, falou que o pastor dele falou, não quero dinheiro, eu só quero a sua bênção, estou indo para o Paraguai. Por que o senhor está contando isso? Hoje, infelizmente, irmãos, nós somos da Assembleia de Deus do Brasil. Hoje, a Assembleia de Deus do Brasil ela tem quase 22 milhões de membros, só a Assembleia de Deus. São quase 50 milhões de evangélicos no Brasil, só a Assembleia de Deus tem 22 milhões de membros. Mas eu rodo esse Brasil, dando palestras pela Senam, em outros simpósios, coisa particular do meu ministério, e fóruns, e debates, e sou amigo de missiólogos, e a nossa preocupação qual é? É a falta de compreensão hoje, infelizmente, de parte da igreja, que fica só nesse campo nosso eclesiástico, não é? De um saudosismo e das festanças que fazemos, mas ela não consegue abrir a mente e entender a sua verdadeira e real identidade de ser a igreja, ou a eclésia, que muitos falam sobre a eclésia, mas às vezes não vai mais além, não fala muito o que é uma eclésia. E uma eclésia nada mais é do que uma comitiva que era dos gregos, passou para os romanos, que eles mandavam para o quê? Para aculturar os povos que eles conquistavam. E Jesus, nas 2 últimas semanas que ele está para morrer, ele vai lá em Cesareia de Filipe e faz toda aquela apresentação e intitula então aqueles 12, ainda tinha 12, como eclésia, imitando o sistema político, o sistema da eclésia romana. Mas para quê? Para logística. Mas quando você vai ver o que é uma eclésia nada mais, nada menos era o quê? De representantes de César, que ia com a autoridade de César,
para poder aqueles povos vassalos, escravos, se aculturar, ou seja, andar nas regras daquele rei. E aí o que você está vendo aqui nesse texto? Eu queria ter tempo para esmiuçar isso aqui, né? O que você está vendo? A vida de um nazareno que sai de Nazaré, filho de um carpinteiro que já havia morrido, a sua mãe está com ele e no tempo certo ele chega, ele chega nas cercanias da capital e ele se baseia em Cafarnaum, e ele vai começar a criar um novo tipo, uma nova modalidade de gente, e uma gente com um perfil religioso. Que perfil religioso esse? O povo que vai representar a Deus na terra até o arrebatamento, chamado igreja. E no trânsito dele de ir e vir, andando entre autoridades, casas de pobre, casas de rico, andando nas praças, no templo, nas sinagogas, chega esse momento aqui que esta religião os fariseus, os homens que eram da religião judaica, essa classe de religiosos dentro da religião judaica, um deles, que era da parte do governo, não se sabe se era da parte do sinédrio, faz de uma forma capciosa um convite, pastor Gessé, né? Para esse mestre, esse homem que eles mesmos chamavam de mestre, para ir num jantar na sua casa. E se você observar, ele vai convidar aqui pessoas ilustres para ir na sua casa, principalmente a classe farisaica. E não era um convite de cordialidade, um convite de privilégio, um convite de honra, não. Era um convite armadilha, era uma armadilha, porque a intenção de todo o judeu, principalmente os do sinédrio e os sacerdócios, os escribas e os fariseus, estavam com sede, uma sanha de prender esse moço, que com 30 anos estava arrebanhando pessoas com uma palavra diferente. Que palavra? Uma palavra que amontoava pessoas, e não era só palavra. Um homem simples, filho de carpinteiro, que andava não só na capital, mas como no interior, fazendo sinais e maravilhas que nenhum sacerdote, nenhum profeta, nenhum religioso daquele tempo fazia. Aquilo estava então colocando neles uma inveja terrível. E eles tramaram: nós temos que parar esse homem. E todo convite, toda aproximação de um fariseu, um escriba, um sacerdote ou mandado do sacerdote, era sempre armando armadilhas para pegá-lo numa palavra e condená-lo. Agora esse fariseu, ele chama Jesus: vamos tomar um café, vamos comer uma janta em casa. E Jesus, irmãos, Jesus ele é festeiro. Jesus, ele gosta de festa. E Jesus, ele é do social. Tem um tipo de crente aí que acha que Jesus é antissocialista. É antissocial, não é não. Jesus gosta de festa. Jesus gosta de festa, ele gosta de estar no meio da festa. E esse capítulo aqui, esse capítulo 14, se você observar, ele só vai falar de festa, porque ele está numa festa. E ele fala de festa, ele fala de ceia. E aí ele está lá. E agora, rapidinho, eu vou resumir essa mensagem para você entender. O que eu faço para ter uma vida missional? Como pastor, como músico, como obreiro, como do grupo do varão, do grupo da varoa, como criança, como jovem. Pastor, nessa última hora, Deus quer o quê? Deus quer uma igreja avivada, sim. Uma igreja que pula, que salta, que se alegra. Mas muito mais do que saltar e se alegrar, Deus quer uma igreja missional. Porque a estrutura que Deus monta com esse Cristo, o seu Filho, é uma estrutura orgânica. Pega essa aí, orgânica. Deus não montou uma estrutura estática. Não podemos cair nessa malha de religiosidade católica romana, que ficaram estáticos com os seus templos, com os seus megatemplos, não é? Hoje, quando você vai na Europa, eu viajo muito pela Europa, e você vai naquelas coisas ilustres, não é? Igrejas em Paris, Roma, não é? Igrejas por toda a Europa, aquelas coisas faraônicas, que são estáticas, e não tem vida, não produz vida. E Deus não está olhando para isso, porque Deus criou a igreja, a verdadeira igreja. Levante a mão assim, só a igreja. A verdadeira igreja é essa aqui, a igreja ela é humana. A igreja é de carne e sangue. E ela é orgânica. Orgânica como? Orgânica no sentido missional. Igreja tem que produzir igreja. Igreja tem que fazer igreja crescer. Porque quando a igreja cresce, o reino cresce. E para eu ter uma vida missional autêntica, genuína, 100% de aproveitamento missional, é muito fácil. Eu vou falar aqui em três pontos e vou parar de pregar. É muito fácil. É você imitar a Jesus. As pessoas estudam, eu estudo muito, eu tenho muitos compêndios de Paulo, né? Tanto das edições evangélicas como das edições católicas eu tenho, né? Eu compro para fazer pesquisas, e a gente admira Paulo,
porque foi Lúcio, um grande missionário, depois de Jesus, foi o maior missionário, né? E muitos, eu até uma vez, quando era menino, ouvi o pastor Napoleão Falcão pregando que a oração que ele se arrependeu de ter feito é ter dito que queria ser como um Paulo, porque depois ele pagou um preço caro, né? Mas uma coisa é certa, o ministério de Paulo foi profícuo, foi lindo, foi missionário. Paulo abalou a Europa, Paulo fez o evangelho entrar para a Ásia, Paulo fez os portais da obra missionária avançar e chegar até nós, foi Paulo. Mas o que é que faz então esse homem ser assim? É porque ele tinha um segredo. Ele disse aos coríntios assim: sede depois, como eu sou de Cristo. Por que ser imitador de Cristo? Aí você vai aqui para Lucas, o médico escrevendo assim no capítulo 1, versículo 1. O que esse Cristo fez? Esse Cristo não fez nada mais ou nada menos do que cumprir o que o Pai mandou. E ele, como Lucas diz aqui, olha, e esse Cristo, Teófilo, esse Cristo, eu consegui registrar, foi ele que começou a fazer, e ele que ensinou. Cada passo de Jesus, cada palavra, até dormindo Jesus ensinava. Mas esse dia foi especial. E aqui ele vai mostrar uma coisa interessante que nós podemos usar hoje, ano 2026, que são 3 ações que podemos ter. A primeira ação, irmãos, é você ter consciência. E quando você usar a sua órbita física, ocular, quando você bater os olhos no homem da calçada, naquele rapaz cadavérico nas praças, viciado de crack, quando você bater os olhos naquela mulher seminua, prostituta, na rua, buscando um cliente, quando você bater os olhos naquele idólatra que queima velas e incenso para seus deuses, quando você bater os olhos naquele ateu que, além de não crer em Deus, ele zomba do seu Deus, quando você bater os olhos nesse muçulmano que crê que Alá é o seu Deus, é um Deus comum, isso aqui é uma história muito profunda, e que, primeiro, Maomé é o seu profeta principal, que você não pode falar mal de Maomé, porque senão te mata. Quando você olhar para o hindu, que normalmente cada hindu, ele adora de 20 a 30 deuses, dos 33 milhões de deuses que há na Índia. Quando você olhar para essas pessoas, que você não olhe mais como a Maria, como João, como Jessé, como Jair, como Fábio, como Cândido, que você comece a entender que você é a imagem perfeita desse Cristo na terra. Como? Cristo desceu para formar testemunhas, mártires, pessoas que seriam testemunhas. Não, na verdade, o significado é pessoas que seriam a sua cópia, pessoas que seriam o quê? A sua identidade. Jesus tem a identidade dele na terra. Qual? A igreja. Levante a mão assim, ó. Quando você anda pela rua, as pessoas têm que olhar para você e ver a cópia de Jesus, não somente nos atos de caráter, de personalidade, nos atos de ética, mas principalmente nos atos missionais. Aonde você trabalha, onde você vai, aonde você for, aonde você estiver morando, alguém tem que olhar para você com esperança e dizer: peraí, eu já ouvi falar que Deus existe, eu já ouvi falar alguma coisa sobre Jesus, mas eu não sei nada. Mas mora aqui um crente. Quando ele olhar para você, ele vai olhar com um olhar de esperança, porque ele tem uma alma e um espírito que vai voltar para a eternidade, e esta alma e esse espírito tem sede de Deus. É por isso que vemos uma população desenfreada entrando nas portas da macumbaria, da feitiçaria, do espiritismo, na ânsia de buscar um recurso espiritual, e não acha. Por quê? Porque o que percebemos hoje, que vivemos um tempo em que o evangelho está sendo tratado como uma ferramenta puramente mercantilizadora, ou quando não, um evangelho antropocêntrico que levanta ilustres da pregação e da música. Nós estamos vendo uma igreja que ela se acomoda mais às suas 4 paredes para ouvir os seus grandes e megas pregadores e cantores, do que se importar com as almas que aos bilhões estão descendo a campa fria sem Deus. Como que eu faço, pastor, para ser um homem que agrada a Deus, um homem dos sonhos do coração de Deus? É só você ser como Jesus. Quando Jesus entra na armadilha, você acha que ele não sabia? Sabia. Mas cada ato dele
pela presciência dele. Ele sabia que tinha um demônio e um endemoniado lá para pegar ele. Mas cada ato dele, ele sabia que seria uma porta para salvar alguém. E ele sabia que ninguém tocaria nele antes do tempo. E quando o fariseu o chama para armar uma armadilha para pegar ele sabia que não era o tempo. E ele vai o quê? Dar aula e aproveitar a porta para pregar. Quando ele chega lá na casa do fariseu, por certo se assentou. Mas o que ninguém viu, ele viu. E hoje eu fui procurar uns comentários de uns alemães, uns escritores alemães, e um deles comenta assim: aquela festa era de gala e de elite, e jamais eles iriam querer um hidrópito lá. O que é um hidrópito? É um homem inchado. Eu já trabalhei 23 anos, irmãos, com funerária. Eu vi gente funerária. Eu já peguei gente com essa doença, hidrópita, incha, né? Fica cheio de água, os olhos arregalam, é a coisa mais horrível, essas pessoas. E aí, era uma festa de gala, mas por que levaram o hidrópito? Aí Satanás vai quebrar a cara. Ele leva como uma arma para pegar o missionário Jesus, mas Jesus vai dar uma invertida nele. E quem levou? Os religiosos que diziam que era representante de Deus. Quem? Os fariseus levam para tentar barrar o Salvador, o dono da igreja. Aí Jesus chega e vai fazer o que muitos não conseguem fazer. Ele vai para os sentidos do saber. Quando ele chega, ele bate os olhos e ele vê, no meio daquela multidão de gente, tudo nariz empinado, porque depois ele vai falar. Ele vê uma alma necessitada. Quando ele vê o que o fariseu não viu, mas o fariseu até pegou aquele homem como um artigo de armadilha para o Cristo. Aí Jesus vê ali o quê? Um campo missionário. Jesus parte para cima. E Jesus vai então para um ato de cura. Mas aí ele percebe uma coisa pela onisciência dele. Os doutores da lei que estavam ali, os fariseus, já iriam questionar: peraí, ele não pode curar porque é sábado. Para você ver como que eles estavam desviados. Eles valorizavam mais a religião do que Deus. Aí Jesus já pega eles no contrapé. E antes de curar, Jesus fala assim: ei, vem cá, eu sei o que vocês estão pensando. Se num dia de sábado um cavalo, uma vaca, uma jumenta, um boi de vocês cair numa vala, vocês deixam lá e passa o sábado religioso ou tira? Aí olha lá, eles não respondem, porque foram pegos, porque eles sabiam que quando cai uma vaca, um boi lá no dia de sábado, eles rompem todo o protocolo da religião e vão lá e arranca o boi. O que significa isso? Uma religião que está com os olhos nas coisas e vive um religiosismo só para estampar que é religioso, mas na verdade é uma religião que busca coisas. Aí chega alguém que vem pregar a verdadeira religião, que é o amor de Deus manifestado, e vai dizendo assim: vocês buscam coisas. E eu quero dizer que um homem tem mais valor do que jumenta, tem mais valor do que boi, tem mais valor do que vaca. Será que nós vivemos essa parte religiosa? Que damos mais importância para as coisas, projetos humanos, coisas, do que para almas? Não. Fecha os seus olhos aí para ninguém olhar na face de ninguém. Eu não vim aqui para bater em ninguém não, irmãos. Eu estou pregando. Mas é que Deus tem uma promessa aqui para o Jardim Santa Emília. O ano passado Jesus falou que esse setor ele vai dobrar de tamanho, mas não é físico não, é tamanho humano, Deus é Deus de números. Deus não quer só os que estão aqui, Deus quer os que estão lá fora, e para os que estão lá fora possa vir para cá e fazer parte do quê? Da igreja. Os que estão dentro têm que sentir o que? Esta empatia, esta vontade, e colocar as almas acima das coisas. Dá um cutucão no seu irmão e fala assim: coloque as coisas de Deus. Fala, coloque as coisas de Deus acima das tuas coisas.
Agora olhe e profetiza assim: quando você colocar as coisas de Deus acima das tuas coisas, Deus vai priorizar as coisas da sua vida. Foi aí que disse, não foi eu não. Portanto, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas eu acrescentarei. Aí tem gente que não está entendendo isso. Aí corre atrás de campanha disso, campanha daquilo, campanha disso, e campanha, passa um tempo fazendo campanha, e vai para o Monte Menonita, vai para o Monte não sei o que, e vai em jejum, e olha, e vai em jejum, tudo atrás das coisas. Mas não consegue passar o ano atrás de almas. Você sentir depende de você saber. Essa parte cognitiva, ela trabalha com os olhos. Eu olho, vejo, então eu sei. Aí eu me lembro que eu tenho uma missão. Aí a liberação do sentimento do amor ágape sou eu que faço. Sou eu que decido entre pregar e não pregar. E o que gera o sentimento de pregar é o meu conhecimento do saber e a minha atitude de liberar o meu corpo, a minha boca, a minha vida para pregar. E Deus quer saber o que eu sinto. Fala de mim, fala de ninguém não. Eu moro num prédio há 9 anos. Eu sou da roça, eu sou do mato. Você já percebeu a minha fala? No meu prédio moram várias pessoas cristãs. Tem alguns pastores, não vou dar nome. E já passou 2 empresas lá que cuidam do prédio. E eu anoto tudo. Como eu sei, eu olho, eu sei, eu tenho que saber então como produzir o terceiro sentimento. Eu olho, eu sei, eu sinto, mas eu não posso ficar só no campo do sentimento. Eu tenho que então fechar essa conta e ir para a ação. Porque eu ficar cantando e pregando nos meus cultos mega, sentindo até poder, mas não sendo útil lá fora para agir, isso vai ficar no campo do religiosismo. Quem está entendendo? Esse lugar aqui é um lugar de você ser cheio do que? De Deus. Do que mais? Conhecimento, para saber e sentir. E passou a porta para lá, é hora de agir. Eu contando do prédio, desde quando eu moro lá, eu bato os olhos no primeiro funcionário que chega, que entra novo. Os velhos pregam, todo funcionário. O que eu faço? Bíblia para eles. Não quero saber se é cachaceiro, se é feiticeiro, se é católico, se é até evangélico. Eu dou Bíblia, que é uma abertura, uma estratégia, é uma abertura. Um outro dia eu gostaria de voltar aqui para falar sobre o tripé da obra missionária, que é pedagogia, didática e prática. Não vou falar hoje, mas só para você entender, estou falando de Jesus, que ele vê, ele sente e ele age. Mas o que mais marcou na minha vida, dos 8 funcionários que eu ganhei para Jesus, lá no prédio, foi um menino que agora o Lucas, foi para Paraíba, foi para o Piauí. Lucas chega, não crente, piauiense brabo, fazia 1 ano que morava no Piauí, vida toda estragada, mulher brava, e homem bravo com a cara desse tamanho, ficava na guarita assim. Aí eu entro com o carro, dou com a mão, o Lucas lá assim. Eu passo para ir para o elevador. Ô Lucas, bom dia, boa tarde. Ele, bom dia, boa tarde. Eu falei, Satanás, você vai perder. Aí comecei a tratar o Lucas bem. Já fui e dei uma Bíblia. E quando eu dei a Bíblia para ele, ele falou assim, pastor, nunca ninguém me deu uma Bíblia. Você está entendendo aí ou não? O que é que você é lá no convívio seu? Como que você age? Como que você procede? Ou você só luta por teu casamento, por tua família? Aí nesse capítulo 15 você vai ver o que? Jesus falando? Que aquele que não larga pai e mãe, por mim, não é digno de mim. Não é que Deus está mandando, Jesus está mandando, não é nada disso. Não interprete. É que o céu, irmãos, o reino governa-nos. E o reino é prioridade da nossa vida.
E pode ficar tranquilo, se Ele for prioridade na sua vida, se Ele te governar, a tua família vai ficar bem abraçada. E a tua família bem abraçada, como missional, você não vai conseguir deixar a sua cunhada, o seu parente, o seu primo, aquele macumbeiro, aquele feiticeiro, aquele teu cunhado encrenqueiro, cachaceiro. Você não vai ficar em paz enquanto você não plantar o quê? Cristo nele. Foram 6 meses bom dia, boa tarde. Chegou o final. O Lucas fala assim, final do ano. O Lucas fala assim, ele já me saudava, já estava me saudando com a paz do Senhor. Por quê? Por quê? Eu fui pregando tanto para ele, ele achou uma igreja lá em Barueri, lá para o lado do Menck, Vila Menck. E ele falou, pastor, eu e minha esposa já estamos indo numa igreja lá. Final, ele deixou eu triste e alegre. Olha só, vai vendo a visão aí. Ele chegou, pastor, olha, Deus está falando com a pastora e o pastor, e eu sinto que São Paulo eu só vim para conhecer a Jesus. Eu tenho casa em Teresina, casa muito boa, tenho casa alugada. Eu não sabia até hoje o que eu estava fazendo em São Paulo. Mas eu esperei o senhor chegar, porque eu quero falar com o senhor. Eu falei, fala, eu vou voltar para o meu Piauí. Aí as lágrimas do homem bravo começam a descer e falam assim, mas uma coisa eu posso dizer, eu vou sair tal dia, e vai ser o último dia que eu vou trabalhar, o senhor vai viajar? Eu falei, não, Lucas, eu não vou viajar, por enquanto eu não vou viajar. Pastor, eu e a minha esposa, eu vou trazer um presente para o senhor, e eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu chegando lá, eu vou para uma igreja que tem lá perto de casa, e eu vou ser crente. Aí não sei o que aconteceu, eu viajei. Quando eu viajei, eu esqueci o telefone, uma mensagem com a lágrima, pastor, o senhor viajou e eu vou embora. Eu falei assim, Lucas, eu tenho que pregar em Teresina esse ano. Eu te vejo, não, o senhor não está entendendo. O senhor para mim é um pai. O que o senhor pregou para mim, colocou em mim, isso me queima. Eu não queria ir embora sem te dar um abraço e sem o senhor orar por mim. O que você não faz por uma alma? Aí eu fui orar. Quando eu fui orar, está aqui a Sam, não sei se a Sam me lembra, agora, final do ano, caiu uma chuva na Grande Belém, uma chuva terrível. E aí eu pregaria em Castanhal na segunda-feira à noite. Mas a chuva alagou o templo. O pastor disse assim, Jair, não tem jeito, o templo alagou, meu filho. Não vai ter culto. Eu falei, pastor Livar, o senhor me permite ir embora mais cedo? Então, um dia antes, ele falou assim, claro que eu permito. Lucas, quando é que você vai embora? Eu vou embora amanhã à noite. Fica tranquilo, amanhã eu estou na sua casa. O senhor vem mesmo? Vou na sua casa. Não adianta eu querer dizer que eu viajo a Oceania, prego em 35 países, prego nos grandes congressos do Brasil, se eu não tiver amor por uma alma. O que estamos vivendo hoje, que muita gente quer ser, Fábio, pregadores, mas de multidões, ter holofote, ribalta, fama. E a igreja não é isso. Quando você olha para esse Cristo, eu fico envergonhado. Por quê? Uma multidão na casa, gente tudo nariz empinado, ele vê um hidrópito. Aí ele vai dar uma lição. O negócio comigo funciona assim, ó. Eu vi que depois que eu curei o hidrópito, vocês saíram correndo, todo mundo para pegar os primeiros lugares. Aí ele dá uma instrução, não faça isso, espera ser convidado. Aí ele vai mais um passo, ele vai dar então uma lição, outra lição, sobre o que é o evangelho e o que é o reino. Porque alguém fala assim, quem é que vai comer ao seu lado do seu reino? Meu reino? Você não sabe, vou te explicar como é que funciona o meu reino. Meu reino é igual um fazendeiro, um pai de família, que vai fazer uma festa e manda convidar pessoas, e as pessoas não entendem que é reino de Deus, e convida um homem rico, não, eu tenho coisa para fazer. Convida o outro que tem uma fazenda, não, eu tenho coisa para fazer. Na verdade, eles priorizaram as coisas. Aí então, fazendo ter uma ideia, vamos fazer o seguinte, servo, sim senhor, sai por todos os lados, pega os pobres, pega os humildes e traga e enche a minha casa. O servo vai e volta, senhor,
olha, peguei tudo, mas ainda tem lugar. Tem. Ah, tá. Aí vai o quê? Era para os da cercania, agora vai para os gentios. Olha a palavra. Agora então vai para os valados, para onde não vai ninguém, para onde a religião não vai para os caminhos e para os atalhos, e arranca, traz, e força-os a vir. O que é a igreja? É a igreja que vai para o rico, vai para o pobre, vai para o de Embu, vai para o do Nordeste, vai para a Ásia, para a África, vai para a Oceania. Igreja é isso. E a igreja tem que pôr na cabeça que ela vive para isso. Pastor, mas eu tenho que trabalhar, eu sou profissional. Existe o bivocacionado e o vocacionado. Vocacionado é o que está lá 100%. É como o pastor Misael. Vocacionado. E o bivocacionado? Levante a mão, quem não é vocacionado por inteiro aí? Quem é bivocacionado? Levante a mão assim, ó. Levante. Pode levantar, não fique com medo não. Você é bivocacionado. Porque você trabalha e cuida da família, mas você também prioriza o reino. Arabacais, porque todos são vocacionados para esta obra. Alai. Todos temos chamados para expandir o reino de Deus. Quem está entendendo aí? Quem está entendendo? Olha para o teu irmão e fala assim: esse ano nós vamos priorizar o reino, e o reino vai nos comandar. Nada nos faltará, nem espiritual, nem físico, nem material. Fique de pé, eu quero orar por você. Eu queria terminar a mensagem, mas não dá. Isso. Quem crê nisso, de 2 em 2, segure a mão daquele que está do seu lado. Fecha os seus olhos aí, entra para um nível espiritual mais alto. Fecha os teus olhos. A conferência só está começando. Ai, prepara o teu coração para amanhã, para domingo. Nesta noite feliz, nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei. Fecha os olhos. Preste atenção no que é que você está cantando. Então não cante somente com o poder vocálico. Não cante somente com o seu diafragma. Mas deixa o teu espírito emendar a tua alma e entender o que é que você está cantando. Estamos numa conferência, nós viemos aqui para falar de coisas que podemos melhorar. Podemos pregar mais. Podemos evangelizar mais. Podemos discipular mais. Podemos dar prejuízo para o inferno, saqueando o inferno. Porque o inferno pensa que é dono das almas, mas o dono das almas é Cristo Jesus, porque Ele pagou o preço da cruz do Calvário. Feche os seus olhos e escute isso. E Jesus não tem mais ninguém na terra para fazer aquilo que eu e você temos que fazer. É só a igreja que tem autorização para fazer. E é por isso que Ele conta com o Embu. É por isso que ele conta com esse setor de Santa Emília aqui nessa jurisdição. E quero dizer mais: Satanás vai perder. Os religiosos vão comer poeira, porque Deus vai levantar uma igreja viva, alvissaceira, uma igreja poderosa, ungida, obreiros que vão pregar de forma ilustre, com unção, com poder. Não estranhe se você estiver pregando aqui ou acolá, e o paralítico levantar e andar, o cego enxergar, porque é o que Deus vai fazer. A glória dele será manifestada neste setor. Preste atenção, não é história de carunchinha, não é ponto para te emocionar. Deus vai mobilizar um movimento com força aqui nesse setor. E tem mais, pega aí a visão. É tempo de Deus levantar anônimos. Quem são anônimos? São aqueles que às vezes o homem não enxerga, mas o ver que é perto, é papatu e de lá faz. Deus sabe quem você é. Deus sabe de onde que você veio. Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe o que Ele tem que fazer na sua vida. Deus sabe o que Ele vai fazer. E Ele vai iniciar um movimento com avivamento. Um movimento com avivamento no seu interior.
Não é brincadeira não, irmãos. É batalha. A igreja está envolvida, está envolta numa batalha espiritual. Do lado de lá, o nosso inimigo não está brincando não. Quando ele atira para matar espiritualmente. Mas a igreja também tem poder para se defender e poder para avançar. E nós vamos avançar. Pastor Misael Dias, nós vamos avançar. Pastores, nós vamos avançar. Eu quero orar com você, mas antes de orar com você, segure a mão desse que está do seu lado. Eu quero que você ore com ele em 30, 40 segundos. E você só vai pedir uma coisa para ele, por favor. Não peça para ele dinheiro, não peça cura física, não peça casamento, não peça carro nem casa. Peça para Deus encher esse crente da sua graça, da sua unção, do seu poder, da sua revelação. Vai tocando os cantores, vai tocando as cantoras, vai tocando as irmãs, toca as moças, rapazes, toca os obreiros, em nome de Jesus. Abençoa o pastor Misael, sua esposa, seus filhos. Abençoa o pastor, abençoa o pastor Fábio, abençoa os demais que aqui estão, os que não estão, os que estarão amanhã, domingo. Jesus, que este setor possa causar prejuízos para Satanás aqui no Embu das Artes. Meu Deus, que o tráfico perca, que a idolatria perca, que a feitiçaria perca, e que o teu reino avance salvando, transformando vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Usa este povo em tuas mãos, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Seu ministério, que ele continue sendo um canal de bênção, e que você possa levar essa palavra no seu coração. Não somente levar, mas agir para o reino de Deus. Que nós possamos sair daqui essa noite imbuídos, impulsionados por essa palavra, que ela venha germinar dentro de nós, no nosso coração, para que nós possamos fazer uma revolução nesse lugar, nesse setor aqui do Jardim Vazame. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Quantos vão continuar orando pela vida do pastor Jair, orando pelo seu ministério? Diga amém.